aqui tem a parte mais importante, que essa a gente não pode errar de forma alguma. E aí, turma, o vídeo de hoje é bem massa. Para quem me acompanha lá no Instagram, vai conectar os pontos de todos aqueles conteúdos de iOS que eu andei postando. Então já aperta o like aí, que hoje nós vamos criar um componente iOS e usar ele no lado do React Native. E tudo isso usando o Fabric, que é a nova arquitetura. E vamos lá, a minha ideia é a gente criar um componente que renderiza um texto centralizado. Para isso a gente vai usar o TypeScript para definir as tipagens, CodeGen para gerar o código C++, e também a gente vai aprender como colocar as pastas e os arquivos nos cantos corretos. Porque se você não colocar, o React Native não vai reconhecer e vai ter um problemão com isso, e isso também aconteceu comigo, então já vamos evitar isso aí. Além disso, eu vou mostrar como são criados os componentes que a gente usa no dia a dia, claro que no lado nativo. Vamos ver os componentes de slide, view e entre outros para a gente entender o que está por baixo dos panos. Tem algumas coisas que são bem legais, do mais baixo nível, e à medida que você vai estudando, vai querendo aprender mais e mais. E uma delas é o próprio Yoga, que é usado para o Flexbox, mas isso a gente deixa para outro momento. Para começar, a gente vai primeiro pegar um terminal aqui. Então vou fazer um terminal, abrir um terminal aqui. A gente vai nessa pasta do YouTube. Vou criar uma pasta para a gente colocar o projeto dentro. Vou chamar ela aqui de componente, só para a gente ter algo ali. Então dentro de componente eu vou normal. E aqui eu vou fazer um npx, a React Native e init, para a gente iniciar o projeto. E agora o React Native já vem para o padrão com TypeScript, então vou deixar assim. E vou chamar aqui de my app. Vou deixar listar as dependências e já volto. Feito, agora a gente vai criar uma pasta nova. A gente vai começar a criar nosso componente. Então aqui dentro mesmo vou fazer mkdir, vou colocar rtn centered text, vai ser o nome do nosso componente. E aqui eu posso até navegar para ela já, a partir daqui, antes de a gente abrir o VS Code ou etc. Vou criar mkdir.js, mkdir iOS. Nesse vídeo a gente vai cobrir só o iOS, né? Mas poderia cobrir o Android, então teria um mkdir Android. Teoricamente é isso, por enquanto. A gente pode voltar um pouquinho aqui também, vamos ver a nossa pasta. E aqui eu vou abrir no VS Code, então eu vou fazer code, ponto. Vamos começar criando aqui o pacote, então já vou abrir aqui. Vamos no terminal, vamos navegar para essa pasta, npm init, tá? Nome do pacote, versão, descrição, entrada, tá MIT, só para tá tudo ok. Aqui ele criou pra gente. E aqui a gente vai ter que colocar algumas configurações a mais para fazer funcionar. Então main, etc, tanto faz aí, não faz muita diferença. Esses scripts também vou tirar. E aqui tem algumas coisas que são realmente importantes. Então eu vou colocar 2 pontos, é quase isso aí mesmo. Vai ser o nosso React Native index.js. Aqui a gente vai colocar também o nosso source, também vai ser a mesma coisa, 2 pontos, index.js. Aqui a gente vai ter que ter cuidado com alguns tipos específicos, mas eu vou colocar aqui a dependência, ele já trouxe para mim. Então, teoricamente é esse aqui, mas eu não vou usar agora. Vamos colocar para ele fazer qualquer dependência, e aqui também. E aqui, em vez de ser só dependências, a gente vai usar appear dependencies. Então a gente não quer instalar essa dependência, a gente quer que ele pegue daqui já está instalada. Fora isso, a gente vai criar algumas configs também. Aqui posso colocar dependência só para ele parar de reclamar, e aí eu vou tirar tudo isso aqui. Aqui a gente vai passar files, aqui tem tudo isso aí, né? Mas eu vou usar o JS, que vai ser o que a gente vai preencher, o Android, o iOS e o nosso próprio componente. Então vai ser o vou colocar aqui centered text pod spec, isso. Aqui eu vou colocar algumas coisas para ele não pegar, então eu vou colocar aqui não pegue a parte do Android build, isso, reconhece para mim, legal, então só quero do iOS /build. Outra coisa aqui também, não pegue qualquer coisa que termine em teste. Não pegue também dos mocks, boa, quase isso aí, só que eu vou colocar só o dos fix. Aqui meio que tanto faz, né? Mas vou colocar aí. Errei o nome aqui. Não tem esse carinha. É um E. E aqui o U é no tur. Legal. Ajeitou pra mim. Keywords. Deixa eu ver se tem aqui. Keywords. Não tem ainda. Vou colocar umas. Keywords. Aqui vai ser React Native. Qualquer coisa aí. Legal. Tira ali. A gente vai pegar repositório. Vou colocar como se fosse só um string, vai ser http //github.com, por exemplo, que vou dar um enter. Copilot é bom, mas às vezes atrapalha porque fica aparecendo bem na frente. Autor aqui já tem, deixa eu ver, tem eu.
colocar eu aqui mesmo, tanto faz. Licença, tem tudo aí. Vou colocar aqui homepage, só para que a gente vai precisar mais na frente. Vou colocar aqui a mesma coisa, legal. Acho que é isso. E aqui tem a parte mais importante, que essa a gente não pode errar de forma alguma, que é a do CodeGen. Então, CodeGen config, sempre verifica o nome certinho, CodeGen config, vai ser um objeto. E aqui é basicamente isso aí, só que no caso aqui eu vou colocar name. Esse carinha vai ser aqui, na verdade, né? Library name. Esse aqui eu vou tirar, na verdade. E aqui eu vou colocar o type dele, que vai ser não React Native, mas sim Components. Legal? Deixa eu ver se tá tudo certo. Aqui tá errado, ó. Tem um S a mais. Type, Components. Aqui, JS, SRCs, dir. E aqui a gente tem um name, que vai ser o nome do nosso componente. Que eu vou colocar só com letra maiúscula. Centered Text. Legal? Ali em cima tanto faz, o nome em si. Mas eu poderia até colocar aqui separando só para deixar mais legal. Show. Então, feito isso, tranquilo, né? A gente tem um pacote aí. A gente vai criar um arquivo aqui que vai ser a nossa tipagem. Então, rtn centered text native component.ts. Aqui a gente vai exportar algumas interfaces que são necessárias para criar o módulo ali. Então, vou fazer um export, um import primeiro, né? Type. Aqui vai ser o host component do React Native. E também já vou pegar aqui o nosso view prop. Legal? Aqui ele está sem independência porque, enfim, a gente não instalou essas coisinhas, né? Se eu quisesse instalar aqui, criar um Node Modules, por exemplo, poderia fazer aqui dentro e ele conseguiria encontrar pra gente, né? Mas eu vou deixar assim, sem tipagem por enquanto. Mas quando a gente for importar, ele vai pegar certinho. E aqui eu vou fazer o CodeGen, vou importar CodeGen. Ele já deu a sugestão aqui para mim, do React Native, Library, Utilities, CodeGen. E aqui eu vou fazer um export, tipo Interface, Native Props, pegando exatamente assim, um text, vou colocar aqui a mais, e isso eu vou fazer também aqui um export default, CodeGen, que ele já está completando para mim bem. O nosso nome vai ser o mesmo que eu defini lá, ele já trouxe aqui a sugestão, e tudo isso vai ser como um host component do tipo native prop. Legal. Com isso aqui feito, a gente já consegue gerar o código C++ pra gente. Então, deixa eu só pegar aqui meu script. Então, deixa eu ver onde é que eu tô, né? Eu tô nessa pasta. Vou voltar uma pasta, ls. Agora sim, vou no myapp. E aqui eu vou fazer yarn add, como se fosse uma dependência normal, .rtn text. Vamos instalar ela pra gente. Vou voltar para minha pasta normal. E aqui eu vou fazer node myapp, node modules, a React Native, minúsculo, né? A React Native, isso. Scripts generate CodeGen, isso. O path vai ser o meu caminho, vai ser o myapp, meu app mesmo ali. Isso aqui ele faz de forma automática, mas eu estou escrevendo na mão aqui para ele gerar para mim. Então, output, path, e aí vai ser o meu rtn text. E aqui eu vou botar a barra também, generated. Legal. Isso aqui deve ser suficiente para gerar para gente no código. Deixa eu só ver o que ele está reclamando. Path, o que faltou aqui? Eu estou na pasta certa, né? Node Mod, React Native Script, Generate CodeGen, artefatos, faltou, verdade. Aqui é path, opa, lá no começo aqui, ó, escrevi foi myapp direto em vez de passar o path. Então é path, myapp, que é nessa parte que a gente tá, e depois eu quero que ele jogue aqui dentro da que a gente está criando. Feito. Então ele gerou pra gente ali, de forma automatizada, todas as interfaces que a gente vai precisar de C++, etc. Então aqui, se você olhar, ele vai gerar muita coisa mesmo ali, ó. CPP, evento, componente, props. Então aqui é o tanto de props que tem, que gerou, né? Claro que a gente está importando, mas tem um namespace aí, prop.h. Se a gente procurar, a gente vai achar, ó, aqui large. Então tem muita coisa que ele está compilando ali pra gente já. Mas aqui eu quero só pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, status não vai ter, né? Vamos aqui no nosso texto, props, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse é o que a gente está gerando, né? Esse aqui é do core e aqui é do nosso componente. E aí tu vai ver que tem um text que vai vir das nossas propriedades que a gente vai passar, que a gente declarou aqui. Então, se eu colocasse arroz, por exemplo, string, gerando novamente aqui, claro que eu tenho que fazer o script novamente. Vou copiar do meu aqui que já está pronto. Vou fazer isso aqui, ó. Ele vai instalar e gerar de novo. Então, se a gente olhar aqui de novo, ó, em props, agora a gente tem arroz e text. Então, você vê que muda um pouquinho, né? De acordo com você vai adicionando dependências e tipagem, etc., ele vai preenchendo. Então, eu vou voltar, vou rodar o comando para gerar novamente, deixa ele atualizar, vou checar aqui e legal, a gente tem só nossa prop ali, aqui o exemplo do text agora. Agora a gente vai fechar aqui só para começar de novo as pastinhas.
Vou fechar tudo. Aqui a gente vai ter que declarar um arquivo a mais dentro dessa pasta, que vai ser o nossa declaração do pod, né? Então, tipo, você instala as dependências ali, então vai ser o rtn centered text.pod spec. E aqui eu vou copiar isso aqui, porque enfim, ele é muito igual para todos. Então, basicamente, o que ele está fazendo, né? Vou explicar um pouquinho aqui, só para não passar muito por cima. Então, vou colocar ele aqui do lado, fechar esse terminal por enquanto. E aqui, basicamente, ele fala o seguinte: coloquei lá no Stories também no Instagram. Então, ele está pegando o arquivo, está fazendo o passe desse JSON que tem aqui no pack JSON, e ele vai pegando e setando as próprias propriedades. Então aqui o nome, né, dependendo do nome que a gente passasse ali, ele não ia pegar, mas aqui ele setou esse nome, a versão ele tá pegando daqui. Então se eu colocar, por exemplo, a versão, vamos colocar uma fake aqui, né, vai ser a versão 0.1, por exemplo, ele vai pegar essa versão. Descrição, temos descrição aqui, pode dizer assim, a simple component to center text, boa, em React Native. E agora aqui a gente tem homepage, sempre dá uma checada, né, do que tá pegando. Então, deixa eu ver se eu coloquei homepage, coloquei a licença, a gente colocou licença, sim, MIT, legal, repositório e autor. Autor eu me lembro de ter colocado, autor sou eu, repositório não me lembro, tem aqui também. Tá, então tá tudo ok. Aqui ele tá dizendo também que vai pegar os arquivos que estão na pasta do iOS, qualquer que sejam eles, qualquer que seja o nome, e que termina com as extensões ali, se é um header, se é um corpo da classe, se é um arquivo Swift e assim vai. E aqui tem várias dependências, configurações que tem também da nova arquitetura, então você vê aqui também, e assim vai. Então, bem tranquilo. Aqui ele está injetando dependências para esse pod spec, então significa que esse nosso pod, né, essa nossa biblioteca nativa, vai depender de tudo isso aqui e desse aqui também. Então, isso é só a explicação, sim, resumida do que é esse pod spec. E aí uma coisa importante, que até foi o que eu comentei lá no começo do vídeo, que o canto que você coloca ele importa, porque ele vai importar aqui, né? Se caso você quisesse mover ele para dentro de outro arquivo, você teria que colocar ele e referenciar certinho aqui, que senão ele vai quebrar e você não vai saber por que não está funcionando. Então sempre coloque ele na raiz da nossa pasta do módulo. Legal? Então, teoricamente, a gente tem tudo da parte ali que a gente precisa e a gente pode começar a implementação do nosso módulo nativo na nossa pasta. Então aqui eu vou criar alguns arquivos, vai ser o rtn centered text.h, vai ser nosso header. Aqui vou criar mais um rtn centered text.mm, né, que é a implementação. Aqui também vou criar um rtn, maiúsculo. Aqui tudo faz, na verdade, né? Centered text manage, que a gente vai estar utilizando ali o gerenciador. E aqui eu poderia declarar com H ou posso declarar direto assim também. Então, vou começar pelo manage, que é o mais simples, digamos. A gente vai começar importando aqui o react /react-log.h. Aqui, ó, já deu uma implementação aí. A gente vai importar o view manage e traz para mim, não traz, quase isso, não acertou. Mas aqui a gente vai importar o rtn UI manage. Isso tudo a gente vai criar uma interface aqui. Então deu até um exemplo aí, mas não vai ser isso. Que vai ser o nosso componente. Então vai ser o rtn centered text manage, que vai importar do view manage do React Native. E vamos terminar a implementação aqui. E aqui a gente já tem a implementação. Então vou implementar ele. Aqui ele já traz algumas coisinhas por padrão. Vamos ver se o Copilot ajuda para mim. Legal, tá ajudando. E bota um end aí. Não quero criar uma view nativa, mas vou colocar aqui o end. Legal. Aqui a gente vai ter que passar o nosso módulo. Então, o módulo você pode pegar tanto aqui, cadê o nome que a gente definiu? Foi aqui. Então, esse vai ser o nosso módulo. Então, vou vir aqui e vou colocar ele aqui. E aqui é a propriedade, né, que ele já aceitou para mim, ele já entendeu o Copilot. Mas, basicamente, a gente vai estar exportando uma propriedade chamada text, que no final vai virar um NSString, que é a classe do Objective-C. Então, por isso que a gente está importando esse tipo de coisa ali. Então, legal, o manage está pronto. Vamos criar o header do text. Aqui a gente vai importar o React novamente. Então, React /rtc, só não é o manage, mas vou pegar aqui o gancho do Copilot e vou colocar o component, que aí sim a gente vai estar implementando view. E aqui a gente vai fazer também a importação do UIKit. Então, UIKit, do UIKit. Vou colocar os macros para evitar que declarar as interfaces no lado do Swift. Então, basicamente, isso aqui diz que não vai ser nulo, né? Vou declarar aqui, ele já está preenchendo para mim o Copilot, e vou terminar a interface. Então, basicamente, isso aqui eu estou dizendo que eu estou criando um header que vai estender desse componente e vai ser o nosso componente em si. E para isso, agora eu preciso implementar a classe aqui para gente. E aí, por que eu gerei aquele código antes
porque a gente vai ter que importar ele aqui. Então eu vou fazer import do nosso componente, que é nosso header, né? Caso eu nem precise fazer isso tudo, posso pegar só diretamente. E aqui eu vou fazer um import de cada um desses componentes que foram gerados para a gente. Então, se eu vim aqui em React, tem o render. Deixa eu procurar o render aqui. Tá aqui, né? Exato, tá aqui. Então, ele tem esse carinha aqui, que ele vai ser gerado, e é o componente que a gente vai estar utilizando. Então, esse código aqui basicamente é C++, né? Mas eu não vou entrar aqui porque, enfim, ele gera automaticamente para a gente. Mas a gente vai estar importando tudo isso daí. Então, vamos lá. Import do React barra rendered. Até colocou o exemplo aí. Render, na verdade, né? Termina com R. Componente. E aqui ele trouxe um exemplo aqui, mas eu vou trocar, né? No nosso caso vai ser o RTN centered text. E o nome dessa classe aqui. Por exemplo, aqui, vou pegar ela e vou importá-la. E assim a gente vai importando para cada um. Então eu vou colocar aqui alguns imports. Só vai trocando mesmo aqui o nome das classes. Agora a gente vai pegar, por exemplo, event emit. Depois a gente vai pegar props. Então vou pegar aqui, tá? Props. Opa, coloquei mais sem querer, em vez de salvar. Falta só o RTN view helper, que é esse carinha aqui, tá? E aqui a gente copiou basicamente tudo, né? Então tá legal, tá certinho. Tem que ter cuidado só para não errar. Legal. E acho que é isso. E a gente vai ter que importar só o helper que ele vai gerar também pra gente. Então eu vou colocar também aqui o import do R. Ó, até já trouxe aí. Só que no caso aqui a gente vai trocar porque a gente vai estar utilizando o Fabric. Então vou pegar aqui. Vai ser do Fabric Components Plugins. Tem que ter muito cuidado sempre com os imports, mas a gente pode corrigir isso aqui no lado nativo também. Então, tranquilo. Aqui a gente vai usar o namespace, tá até colocando aí, ó. Então, use namespace Facebook React. Aqui a gente vai declarar a nossa interface para implementar a nossa declaração ali. Então, isso que a gente declarou no header daqui, a gente vai estar implementando ele. Então, eu vou até copiar, trazer para cá, interface. Não precisa ser o manage. Daqui eu vou estender, né? Fazer uma implementação também. Quase esse aqui é o RCTRTN Centered Text View Protocol. Isso. E vou fechar a implementação. Nesse caso aqui. E aí a gente vai realmente implementar isso aí pra gente. Então eu vou colocar. Posso colocar de várias formas. Não sei se vale a pena colocar assim, mas a gente poderia implementar aqui, implementation, que eu vou tirar esse componente aqui, né? A gente não vai precisar disso tudo. Só vamos precisar do UI view, eu vou chamar só de view aqui nesse exemplo, e vamos importar UI label, que vai ser nosso label, legal? E aí a gente vai importar algumas coisas que são padrões como fazer um componente em si, né? Então esse aqui dá até para colocar para baixo, eu acho, melhor. E a gente deixa tudo centralizado. Então, eu vou colocar logo aqui. Vai ser um método que ele vai receber o componente descriptor, que é esse daqui. Só que vai receber com o provider. Então, eu vou colocar provider. Tem até os exemplos aqui já, ó. Quase isso aí. Então, vai ser isso aqui. Vamos dar um enter e implementar. E aqui, no caso, ele vai retornar um concreto componente descriptor. Isso aí, componente, concrete, component, descriptor, provider, do nosso próprio componente descriptor. Tá certinho. Tá, então é isso aí. E a gente vai ter que fazer mais um método que vai ser uma definição aqui das classes. Então, deixa eu terminar esse daqui. Acho que posso até colocar aqui o end, só para não ficar confuso. Então, a gente termina a implementação aqui. E aqui a gente vai colocar uma classe, um método em si, que vai ser estático. E aqui vai ser a RTC, a component, view protocol. Basicamente isso aqui. Só vou tirar essa parte aqui que não tem, né? A gente vai fazer diferente. Opa, ele preencheu sozinho. E aí ele vai ter o CLS e vai ser um void que retorna ali a nossa classe, não instanciando ela, mas sim o ponto class. E ponto e vírgula, que tem que ter ponto e vírgula aqui. Então deixa eu ver se está certinho. A gente está implementando um protocolo que é do text. Isso aqui é muito importante, tinha dado um erro, porque eu não tinha acertado no canto certo.
Então ele procura sim por esse daqui. Tem até um canto que a gente pode ver aqui, ó, no Generated Spec, ou no Render, deixa eu ver se é no Render, Text. Tem um canto que é o primeiro canto que ele procura, deixa eu ver se é aqui. Tá aqui, ó, se a gente olhar, a gente tá procurando aquela classe ali. Então ele vai buscar nessa que a gente definiu aqui. Observa bem, C3, CLS e aqui o CLS. Então ele vai buscar ali e ele precisa achar. Se a gente não setar, isso vai quebrar. Legal? Feito. Primeira parte. Isso aqui é o Ruby, né? E agora para a gente finalizar, falta só implementar duas coisinhas. Uma é inicializar mesmo o componente e a outra seria a gente colocar atualizações das propriedades. Porque no Fabric você é obrigado a gerenciar o update das props. Então tem isso lá na documentação também, basta ler lá. Então vamos começar aqui com o iniciar. Então basicamente é uma função que vai ser isso aqui, só vou trocar. Ele vai ser com o frame, basicamente a parte do iOS ali. Tá esse exemplo aqui melhor. Deixa eu tirar esse outro aqui. O Copilot hoje está ajudando muito. Então, se self igual a super self frame, passando o mesmo frame que a gente recebeu, aí ele vai inicializar uma view, o label, né, que no caso seria esses aqui. Só estão errado aqui, eu vou colocar minúsculos, assim, fica melhor. Então, inicializa o view, inicializa o label, deixa eu ver o que mais, se view aqui, add subview, mas não vai ser assim, e aqui a gente vai ter mais algumas coisinhas aqui no começo. Isso aqui a gente vai ter um static const auto default props, e aqui vai ter um std dois pontos make shared, basicamente isso aqui, tá? Já trouxe para mim. Const da nossa classe para pegar as propriedades. Aqui eu vou injetar as props da minha default prop. Sempre lembra do ponto e vírgula, né? Nesse caso aqui. Aqui a gente está alocando a view. Isso aqui vai funcionar. Nessa view, vamos passar também o background. Já trouxe até um exemplo aí. Vou colocar red, que eu prefiro. Então, vou colocar red aqui. Opa. Se errar ali, já era. Aqui. Label, ele vai inicializar o label. A gente pode colocar aqui um valor no label. Ó, já trouxe até o exemplo aí. Hello World, tá? E aqui a gente vai adicionar esse label à nossa view. Então, bem tranquilo aí. O que mais? Agora aqui, essa parte que é bem iOS mesmo, assim. Então, vou colocar até um comentário aqui. Vai ser layout. Só para a gente ficar claro ali. Então, para isso, a gente precisa fazer um negocinho que é na nossa label, ponto, isso aqui vai ser translate auto resizing mask into constraint, e aí pode ser no ou pode ser false, tanto faz, né? No Objective-C você pode passar tanto false como no ou yes. É quase isso aqui que ele sugeriu, mas vou fazer na mão aqui para a gente não se perder. Aqui a gente vai usar um ns a layout constraint, e aqui a gente vai ativar activate constraint com S, e é isso aqui. Ele agora deu um exemplo bem certinho. Só vai faltar aqui os dois para fechar. Tá, é isso aí. Então aqui a gente está declarando um array e aí cada um vai ter a sua âncora, né? Então aqui, só para a gente ver, ó, a gente está com a âncora do top baseado na nossa view, que está aqui. A gente está colocando uma âncora também do bottom, então dependendo do bottom. A gente está colocando um para a esquerda e um para a direita. E aqui a gente está ativando essas constraints na classe do NSConstraint. Então, tudo certo. Aqui já estamos centralizando o texto, então tá certo também. E aqui, por último, que é protocolo, a gente vai fazer um self.content view igual a nossa view. A gente está sobrescrevendo. Feito isso, tem só mais um método, lembra que é o final da nossa classe. A gente vai precisar atualizar as props. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma função que é void update props. Isso aqui é um pouquinho complicado, mas vai ser basicamente isso aqui. A gente vai ter prop shared const e props, e depois vamos ter old props, que vai ser a old props. Isso aqui tá certo. E aqui vou fazer como eu fiz aqui em cima, só para pegar. Só vou tirar o static, vou tirar só isso aqui. Aqui a gente vai ter, em vez de ser auto, né? Vou colocar, em vez de ser auto não, em vez de ser default, vou colocar old view props. Isso aqui, quem lembra de ser, né? É a referência. Então ele está recebendo a referência do ponteiro ali. E isso aqui também é bem coisadinho, então eu vou colocar aqui. Vamos tirar esse carinha daqui. Isso aqui é bem mais chato. Então pego o ponteiro do std static point cast. Isso aí, como prop
E nesse caso aqui a gente vai passar o prop em si, que é o prop aqui, props. Const alto, só conferindo aqui, porque realmente é bastante coisa. Então, stdt class static pointer cast da nossa classe, tá certo? E aqui const, basicamente a mesma coisa, né? Vou até copiar assim que é mais rápido. Só que no caso aqui vai ser a nova propriedade. E aqui também, em vez de ser a privada, vai ser a da que a gente acabou de receber. Então, essa é a nossa do método e essa de cima é a privada que vai estar embutida aqui na nossa implementação que a gente fez do protocolo ali. Então, legal. Deixa eu ver mais o que. Isso aqui eu poderia fazer assim direto, né? Isso aqui é C++, mas o que eu vou fazer é fazer um if se a old viewprop.text é diferente da new viewprop.text. Se for, o label text vai receber, e aqui eu vou colocar inicialização exatamente assim. Então, vem até aqui um alloc no NS, começando com aí eu só vou trocar aqui para ser um string, ao invés de ser UTF, vai ser string, new viewPropText.cString, e aqui a gente vai ter que passar só o encode. Vou colocar ponto e vírgula para não esquecer. E o encode aqui vai ser... isso aí. Deixa eu ver o que tá faltando. Tá, esse daqui eu passei direto. Então, tira ele aí. Fica aqui o alloc. E aí eu inicializo com o próprio text cString, que vem a string do C, code, ns... Só vou trocar isso aqui para ser o ASCII, que poderia ser esse aqui também, acredito, mas vou colocar assim só para não ter perigo. ns ASCII string, tá certinho? ns, só botei um a mais, agora sim reconheceu, tá? ns ASCII string encode, legal. Por último aí, aqui eu vou tirar isso aqui e vou chamar o método para atualizar as props da view. Então, além de atualizar aqui, a gente vai ter que atualizar a view também. Então, teoricamente, a gente fez tudo. Então, isso aqui está só inicializando um componente, né, no Swift, no Objective-C, e renderizando a view com o label que a gente vai passar pelo texto. E aqui, quando atualizar o texto, claro que a gente deixou um valor qualquer aqui como base. Quando atualizar, a gente vai colocar esse valor ali, o padrão. Então é isso, deixa eu ver, tudo deve estar funcionando. E aqui vem a parte legal. A gente tinha gerado, né, o código aqui, vou colocar para gerar de novo, feito. Copiamos tudo, se a gente for aqui, a gente vai conseguir encontrar. Então ele está lá em finalzinho, provavelmente. Vamos procurar aqui, ele fica com R aqui. E aqui a gente tem todo o código gerado. Tem a parte do iOS que a gente acabou de setar, tem a parte que foi gerada, tem o JS, que ele já vai estar funcionando a tipagem, a gente pode ver aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, ele tem tudo. A viewprop, né, vai reconhecer, ó, tudo aquilo que tem por padrão, inclusive o children. Aqui a gente tem nosso texto, aqui tem toda a tipagem, ó, do componente, do viewprop, do CodeGen também, que ele consegue encontrar, e assim vai. Então, tranquilo, tá funcionando. Aqui a gente vai navegar para a parte do My App, a gente vai no iOS, aqui a gente vai habilitar o comando. Vou só precisar pegar, acho que tem aqui no pod, deixa eu procurar aqui, eu tenho por padrão isso aí, mas deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que é esse aqui, se eu não me engano. Mas eu vou procurar aqui, que é mais fácil. Vai ser new arc, isso. Então tá aqui, rtc new architecture enable igual a 1 e vamos fazer um pod install. Então vamos ver se ele vai instalar tudo certinho pra gente. Então reconheceu todas as dependências, ó. E aqui tá a nossa dependência. Olha lá que ele pegou a versão, tá vendo que a gente setou no package. Então se a gente olhar aqui, ó, a versão é a 1.0. Então, teoricamente, isso está funcionando. E aí, só falta a gente voltar aqui, CD. Eu posso fazer duas coisas, na verdade. A gente pode abrir isso aqui no Xcode para ver. Então, eu vou abrir ele aqui já. Então, olha lá. Carregou para a gente. Se a gente vier aqui, a gente vai ter pods. No caso aqui, os pods. E aqui a gente vai ter os pods de desenvolvimento. Se a gente procurar aqui, a gente vai ter o nosso pod ali. Vou dar um zoom aqui, e aí tem todos os arquivos que a gente declarou. Então por aqui fica bem mais fácil, né, claro. Então vamos ver se não tem nada errado aqui, né, de escrita. Olha aí, tem coisa errada aqui. Vamos ver, parent type, componente descriptor, label, tá errado, ó, tá maiúsculo. Vamos corrigir aqui já. Aqui também tá com label maiúsculo, ó, já corrigimos algo. Aqui o encode também tá diferente, então vamos corrigir aqui. Vai ser label text igual ns
string alloc com init com cstring new prop text cstring e o encode tá errado. Vamos ver aqui, ns tá aqui, ó. Então, uma das coisas legais ali é estar utilizando. Então agora sim tá certo. Vamos ver o que ele tá reclamando. Não foi possível identificar a string para fazer, tá? Então vamos ver aqui porque ele não tá pegando. NSString, não importei alguma lib aqui em cima, importei namespace, etc. Faz o end, não conseguiu encontrar a declaração. Aqui ele falhou para buildar, mas eu tô vendo já o que que é. Coloquei um S aqui a mais, agora ele deve encontrar e o outro também tá certo. Então eu vou colocar para buildar novamente e volto de novo quando terminar. Nem deu tempo de dizer nada, já falhou. Vamos ver aqui o que tá faltando. A tipagem, interface não está disponível e também não pude encontrar essa classe aqui. Então vamos ver se está errado aqui. Tá sim, é rt_text, aqui é a classe, .class, e algum motivo aqui esse de cima também está errado. Então label text, vamos fazer do zero aqui só para garantir. Label.text recebe um NSString alloc, até aqui funcionou. Aqui vamos colocar mais um ponto e vírgula para não esquecer. Init com cstring e encode. Aqui vai ser new props, tá certo? Ponto text ponto cstring método, isso. E aqui a gente vai passar um nsask encode. Não sei onde é que eu tô errando aqui, hein? Mas de baixo não funcionou e de cima sim. Então eu vou tirar esse de baixo, só para ele parar de reclamar. E agora sim ele deve buildar, não tem mais nenhum erro. E aqui já aproveitando, né? Então sempre faz isso aqui, ó. Lembra que o nosso código vai estar aqui na biblioteca, né? Que a gente vai criar. Então já que tá errado ali, eu vou pegar aqui e vou atualizar todo esse código com o que a gente acabou de corrigir. Então deixa eu voltar aqui, copiar, volto, atualizo, colei. E agora sim, todos os erros que a gente corrigiu já estão aqui. Então eu vou aqui, porque eu estava corrigindo só aqui, né? Quando a gente refazer o app, ia quebrar novamente. Então eu vou apertar para buildar e falhou novamente. Agora o que? Falhou. Vamos ver, centered text. Tá, voltou no text. Ah, errei aqui, ó. End. Já ajeita lá também. Então volta aqui, vamos voltar aqui no end, tentar buildar novamente. Agora sim, funcionou certinho. Tá rodando aqui tudo normal. A gente pegar aqui, ele tá rodando com o Fabric. Então, por isso que tá funcionando também. E aqui a gente vai usar o nosso componente agora. Então, vamos aqui, appts. Vou arrancar tudo isso aqui, né? Vou criar um novo. Então, vamos ver aqui, ó. Tela zerada ali. Vou até trazer para cá, botar assim, aqui, só pra gente acompanhar. Aqui eu vou colocar um safe area, só pra ficar legal. E aqui eu vou trazer já o nosso componente. Como não tem tipagem definida lá, ele não vai nem achar. Então a gente vai ter que importar na mão por enquanto. Então eu vou colocar aqui o nosso centered view do, e aqui a gente vai importar na mão tncentered barra js barra nosso componente. Vou usar ele aqui, legal. Crashou ali, vai estar faltando passar nosso text. Então aqui text eu vou passar Ismael. Só para voltar ali de novo. Vamos ver aqui. Ele crashou aqui, né? Mas deixa eu fazer um reload por aqui. Vou abrir aqui my app. Tá crashando o app. Tá, ele continua crashando. Bora ver aqui. Componente descriptor provider. A gente colocou o nome errado da função. Aqui a gente já tá importando certo. Isso aqui tá chegando certo lá também. Tá sim. Então vamos rodar novamente. Deve ter sido só isso. O nome da função tava errado ali. Então vamos ver. Tá buildando. Deixa ele terminar ali. Foi? Será que a cor do texto está diferente? Alguma coisa assim? Eu coloquei aqui cor mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tinha colocado algum background. View background, red, blá blá blá. Então beleza, deve estar funcionando sim. Deixa eu pegar aqui e trazer para frente. E aqui a gente vai ter que fazer só uma estilização, né? Então vamos colocar aqui um style, por exemplo, flex 1. Flex 1, mais o que? Background color. Já tem lá, né? Eu acho. Mas vou passar aqui só para ver se ele vai renderizar. Não está renderizando porque a gente fez alguma coisa errada aqui. Fizemos uma view, default props, new background dessa view. Aqui um texto,
alinha ele ao centro, adiciona a view, depois que adiciona a gente faz isso e coloca a view. Tá, em teoria não deve ter nada errado, até porque tá renderizando certo ali. Deixa eu ver o que ele tá dando um erro aqui. Não, tá certinho. Nossa safe área view que não tem nenhuma área, então vou colocar um flexion nela aqui. Aí, finalmente, show! Então, posso até tirar esse red aqui, que ele deve estar preenchido pelo próprio lado nativo. Exato. Então, aqui a gente tem o nome Ismael. Se eu tirar esse nome, deixa eu ver, eu tinha colocado como opcional, tá? Não vai fazer diferença, mas ele não atualiza. Se a gente rodar a primeira vez, ele deve ficar com o nome que tá lá? Não, né? Tá, legal. Então, text igual, posso colocar qualquer coisa aqui, um nome qualquer aí, e ele renderiza centralizado. Se eu colocasse, por exemplo, outra view aqui, e aqui um style com flexion também, vamos fazer assim, ó, jogo rápido, colocar a view que eu não importei do React Native, tô um safe area view, e aí eu tenho metade do meu texto, né, centralizado ali, e essa view aqui que não tem cor, mas eu posso colocar uma cor aqui só pra gente não ficar sem. Aqui seria o nosso blue, por exemplo. Então é isso. Então muito massa, tá funcionando certinho. Depois de um longo processo, né? Então você vê que dá muitos erros, tem que ficar muito atento ali, atenta também o que você tá fazendo. Qualquer besteirinha, como um C. Então eu tava crashando aqui na hora que ele tava renderizando, né? Então que a gente pode ver o código, né? Que ele tem lá do JSI, ó. Ele tava tentando chamar a função, mas não tava encontrando porque a gente declarou errado o nome ali. Mas só pra gente fechar, assim, com chave de ouro, digamos assim, bora entender um pouquinho o que tá funcionando aqui, né? O porquê, que coisas que a gente tá usando, componentes que usam. Então, eu vou primeiro voltar aqui. Então, tá aqui de novo o nosso texto. Aqui, como eu falei, a gente tem algumas implementações. Então, nesse caso, a gente tem o RTC View Component, que a gente estava utilizando ali. E aí, quem seria isso, né? Tem mais coisas aqui também. A gente tem plugins. Toda vez que você for clicar, você pode ver a definição aqui de tudo, ó. Então, tem todo o código aí. Todos os componentes que a gente está utilizando ali, ó. Mas vou voltar aqui novamente. Isso aqui é o nosso próprio código. E aqui tem os métodos que são exportados. Então, da outra vez eu também expliquei que isso aqui são macros. E aqui você pode ver os macros que tem. Então, por exemplo, aqui tenho esses aí. Se eu quisesse fazer um remap, então, deixa eu procurar aqui DFT por aqui. Mais fácil escrever, né? Então, deixa eu escrever aqui no de baixo. Aqui. Se eu quisesse, por exemplo, usar um RCT remap viewprop, poderia colocar text. Colocaria uma outra aqui, que seria qualquer variável. E o tipo seria esse aqui, do NSString. Então, tipo, tudo isso dá para fazer. Do módulo nativo que eu criei, eu uso o RCT export block synchrono method. Então foi esse que a gente usou naquele. Então tem tudo aqui. E se você clicar, você consegue criar, né? Ver os que tem. Então eu consigo ver aqui. E aqui tem todos os macros, né? Então dá até pra gente definir um pra gente. Então define aqui, sei lá, x, y, z. Que, por exemplo, poderia receber qualquer coisa aqui e retornar essa coisa, por exemplo. Então se eu viesse aqui e colocasse x, y, z, ele já traz para mim. Então bem comum, né, fazer isso aí. São macros bem simples, dá pra gente definir o que precisar. Então você vê o que tem definido. E só pra gente ver um pouquinho ali do que acontece, né? Quando a gente estende, né? A gente está estendendo tanto a view aqui, a gente também está estendendo o RTC View Component. Vamos entrar neles para ver um pouquinho. Então se você olhar aqui a hierarquia, posso até mostrar no projeto. Vamos navegar aqui. E aqui a gente tem, ó, componentes do React Native em si. Então observa a hierarquia. React Native Fabric, Mountain, componentes view, e aqui a gente tem, ó, tudo que a gente usa no dia a dia ali. Então a gente tem a view, então todo componente que a gente vai criar, a gente usa a view como base, né, porque ela tem todos esses métodos de alinhamento, de view, de children, etc. Então, por exemplo, aqui, ó, só pra gente fazer um teste. Se eu colocar dentro desse meu componente um texto do React Native, blá 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 aqui, se a gente olhar no device, ele não vai pintar por conta da cor, né? Mas se eu tirasse essa cor, como é que eu poderia tirar aqui? Deixa eu colocar aqui. Que ele não vai aparecer. Ou será que o texto está de qualquer cor aqui? Deixa eu ver. Style, color. Vamos colocar uma cor aqui só para ver se ele está aparecendo. A gente não está vendo. Não está aparecendo. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e tirar a minha cor, que no caso seria aqui, eu acredito. Deixa eu só ver. Acho que se eu tirar só a cor já vai funcionar, se eu não me engano. Então deixa eu tentar fazer um refresh. Só para a gente conseguir ver as propriedades passando ali por baixo. Deixa eu ver se ele vai... Está buildando, né? Mas continuando aqui enquanto ele builda, a gente tem vários componentes. Então a gente tem aqui o switch, que é aquele bem comum. Então a gente pode vir aqui e ver também que ele faz a mesma coisa. Ele implementa do componente view
E aqui ele faz a declaração dele, ele define um UI switch da própria Apple, não? Se você clicar aqui, por exemplo, vamos ver na documentação, renderizou pra gente ali. Então, a gente consegue ver aí, né? Só voltar aqui para não perder o foco. Aqui, ó, a gente consegue selecionar o que a gente está querendo ver na documentação. Aqui não está trazendo para mim a documentação, mas quando ele traz, você consegue ver na própria documentação da Apple o UI switch, por exemplo. Então, UI switch. Deixa eu ver se ele vai trazer assim. É switch. Então a gente tem tudo aqui, basicamente, que a gente precisa na própria Apple. Então tem a documentação explicando como é que funciona cada coisa. E se você olhar aqui, tem as propriedades, né? Caso que é um booleano, como inicializa. Você vê que é muito igual para todos os componentes, ó. Então você consegue logo pegar o padrão. Nesse caso aqui, ele começa, ele inicializa usando o frame da view, basicamente. Então já coloca aqui algumas coisas. E sempre segue o mesmo padrão, content view. Se a gente abrir outro aqui, só para você ver o exemplo, o slider, mesma coisa. Vamos procurar aqui um pouquinho maior, mas mesma coisa. Pega props, aloca aqui, coloca o bound, seta mais coisas, né, para próprio uso dele e depois seta o content view. Então você vê que isso se repete em praticamente todos. Vamos pegar só mais um aqui, Activity Indicator. Então é um UI Activity Indicator View, declara, aqui pega as props, seta vários parâmetros aqui das props, depois adiciona como subview. Nesse caso aqui foi um pouquinho diferente, mas dá na mesma coisa ali no final. Então é bem comum, bem repetitivo, né? A imagem, né, que a gente usa também. Vamos abrir aqui, tá aqui, ó, já ia até passando. Então ele tem uma imagem, inicializa aqui, inicializa essa imagem, né? No caso ele está usando a imagem ali dessa classe. E no final, Content View, Image View. Praticamente todos. A gente vai aqui em Scroll View, por exemplo, a gente tem, ó, UI Scroll View Delegate. A gente usa os métodos Delegate. Deixa eu ver aqui, que é outra, né? É só o do scroll em si, tem o do componente. Aqui é o nosso refresh scroll control. Sabe quando a gente puxa ele de baixo para cima? Então é assim que ele define. Então é esse aqui mesmo. Se a gente procurar aqui, a gente vai ter aqui ela, uma UI scroll view. Então você vê que todos os componentes são da mesma forma. Se a gente for na declaração também procurar pelo init, deve estar um pouquinho mais para baixo nesse caso aqui. Tá aqui, ó. Sempre tem o mesmo padrão. Então pega props, atualiza props, default props aqui, inicializa o scroll, inicializa as classes, uma view, sempre vai lá nesse esquema, coloca a view ali. Então, tipo, nesse caso aqui ele está colocando a view como infinite, por conta da classe em si, né, como é um scroll view, então ele tem que ser infinito ali. E aí cada método vai fazendo, vai vendo a necessidade, vai funcionando. Então é muito massa vir aqui e olhar realmente como funciona por baixo. Então é um pouquinho do que realmente estou estudando ali. E aí você pode entrar em mais coisa, né? Já que todos implementam dessa classe do view, que tem lá. E aí você vai entrando, até que você chega uma hora ali que você vai chegar na implementação do React, vai chegar no Yoga, né? Que usa para fazer. Então deixa eu ver se eu tenho uma aba aberta aqui só para fechar. Deixa eu pegar uma aba aqui e abrir. Então uma das coisas que eu estava olhando já é a própria documentação do Yoga. Então se a gente olhar aqui, deixa eu trazer para vocês uma aba, ó. A gente tem a documentação do Yoga. Se você olhar aqui, até tem, né, React Native. Se você olhar aqui, ele traz um exemplo para o Android, para o JavaScript e também para o iOS. Então, se a gente olhar esse carinha aqui, dá para trazer até aqui, ó. Vamos buscar. Ó, já tinha até buscado que eu estava olhando. Então, a gente tem aí várias implementações. Né? No caso aqui, ele tem Yoga Kit como dependência dos pods, ó, como você pode ver aqui embaixo. E aí você vai estudando, vai vendo ali mais coisas e cada vez vai aprofundando, né? Então eu também tô nessa jornada de conhecer mais e mais, então é bem legal. E aqui só pra gente fechar no código, eu tinha falado, ó, a gente consegue ver o texto que tá aqui. Não sei se a gente colocou, a gente tirou a cor, então a gente pode colocar a cor aqui, por exemplo, background color. Acho que a cor do texto eu tinha colocado vermelho, por isso que tava assim, vermelho. Aí meu texto e meu coisa tá basicamente a mesma coisa aqui, né? Então se eu colocar aqui 2, por exemplo, isso, tá pegando daqui. E o outro tá ali em cima também, ó. Se a gente olhar aqui, botar um font size 50, só para deixar bem maior. Então a gente consegue ter ali tudo funcionando normal. Então é bem legal ver essa parte aqui. Então olha que massa fica. Então vou até descomentar aqui. E aí você consegue trabalhando ali. E o massa, tá vendo que ele fica bem centralizado, independente do que eu coloque ali. Posso até colocar assim, ó, justify content no centro. E aí ele alinha ali, ou posso colocar uma line items só para ele centralizar assim. Mas você vê que esse aqui ele permanece sempre centralizado, porque ele está sendo centralizado não pelo Yoga, né? E sim pelo nosso código nativo que a gente implementou aqui. Então, esse código aqui de layout que eu marquei é quem faz centralizar ali. Se eu colocasse, por exemplo, eu quero centralizar só até do bottom, etc. E ele ia ficar sempre numa posição específica, porque ele não segue a regra do próprio Yoga, né? Que por baixo ali ele tá fazendo a gerência pra gente dos componentes e alinhando eles na tela. Então é um pouquinho diferente, mas aí a gente vai ter que aprender como trabalha com o layout aqui, o
layout constraint e assim vai. Então é bem massa, turma. Espero que vocês estejam gostando assim de ver. E eu vou trazendo mais novidade também, né? Claro que eu trouxe só para iOS, porque já vai ficar bem grande esse vídeo, mas tá bem legal. E aí, curtiu o vídeo? Se sim, já deixa seu like, se inscreve no canal, manda para aquela galera que curte o React Native. Se quiser conhecer mais sobre o Catapulta e nossas formações, o link tá aqui na descrição. Deixa aqui também embaixo nos comentários o conteúdo que gostaria de ver. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!